Maravilha, galera! Estamos de volta a Zirig Papo, mês internacional das mulheres. Já passou o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para todas as mulheres do universo. Vamos que vamos. E o Zirig Papo vai ser agora, nesse mês, que honra e prazer. Carla Felizardo, amiga de longas datas, sambista, grafiteira, enfim. Fala aí a sua trajetória, querido. Já falei um pouco demais, quero que você se apresente aqui para o Zirigcast. Fale da sua trajetória como grafiteira, sambista, como começou essa inspiração, se inspirou em alguém, tem a ver com a sua ancestralidade. Fala aí, abre o seu coração um pouquinho para o Zirigcast. Vamos que vamos. Senhoras e senhores, com vocês, Carla Felizardo, grande artista. Fala aí, querido. Caramba, muita coisa. Então, sou Carla Felizardo, como o Thiago já me apresentou, me chamo Negra Grafite também, conhecida como artista visual, grafiteira, arte educadora, palestrante e muitas outras coisas. Primeiro, parabenizar o Zirigcast, parabenizar o Thiago por essa iniciativa que eu vi começar, que eu vi acontecer, e estou muito feliz por essa correria, está chegando até aqui tão lindamente. E é isso, eu sou artista, comecei no grafite a partir de um projeto para mulheres, pautando a arte urbana e o movimento de mulheres negras. Também sambista desde criança, desde pequenininha, levada pela família, envolvida na Lins Imperial, envolvida a partir de onde eu nasci, que é no Morro do Lins de Vasconcelos, no bairro do Lins de Vasconcelos, no Morro da Cachoeirinha. A Lins Imperial é a escola de criança, é a escola que eu conheci, onde eu conheci o samba, onde eu fui apresentada para o samba. Então, eu ainda me apresento como uma grafiteira sambista, porque a gente fala grafite e pensa hip hop, mas eu venho do samba, eu venho da cultura afro-brasileira e o samba, para mim, é a minha potência, é o que me fortalece, é o que me encanta. Eu falo muito quando a pessoa fala, você gosta de quê? Eu gosto de samba de enredo. Se eu puder curtir, se eu puder... quer me ver feliz, me coloca numa quadra de uma escola de samba, me coloca na Sapucaí, que é onde você vai me ver feliz, vai me ver de verdade feliz. É isso, assim, um pouquinho, falando muito breve, para não falar muita coisa. Não, fica à vontade, você tem que falar tudo mesmo, da sua trajetória que é linda, maravilha, grafite, samba, e assim, pegando esse gancho que você falou, como é que assim você consegue administrar a Negra Grafite, grande artista, sambista, mãe, assim, frisar isso no mês internacional das mulheres, a constante luta de vocês, assim, visibilidade, oportunidade, igualdade e a força, destacar a força de vocês, como é que é assim, qual personalidade, como é que assim, as atitudes que você, assim, personalidade também atitude, você deve se posicionar, como é que, assim, a tua opinião e visão em relação, assim, começando pelo grafite, assim, questão, assim, de oportunidade, ao universo completamente machista, vocês são bem recebidos, fala aí, o que você acha, assim, começando do grafite, depois falando no universo sambista, fala você. Então, acho que pensar o grafite e pensar o universo sambista, primeiro eu começo a partir de Carla mesmo, como mãe, como filha, de cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, de cuidar da minha filha. Eu sou mãe atípica, tenho atenção para dar para minha filha também. E o samba em si e o grafite são os momentos de lazer, são os momentos que eu consigo extravasar. Hoje, por mais que eu trabalhe com o grafite, mas são os momentos onde eu posso extravasar, onde eu me divirto, onde eu saio da rotina e da obrigação, da luta do dia a dia, de mãe, de filha que cuida, que tem que limpar a casa, que tem que arrumar a casa, que tem que pensar a saúde, tem que pensar o lazer também das outras pessoas que dependem de mim, porque eles dependem de mim. Então, até para ter lazer, a minha filha depende de mim, o meu pai depende de mim, então tudo eu tenho que me preocupar, a parte financeira dos dois eu tenho que cuidar. Antes era minha mãe que eu cuidava, então assim, a vida sempre foi de muita luta. Mas eu sempre consegui driblar. Dizer que eu sou super perfeito, não, ninguém é super perfeito, não consigo dominar tudo, não resolvo tudo, falho muito, mas continuo lutando e buscando cada vez fazer um pouco melhor do que eu já faço. E aí pensar o grafite é sim um mundo machista, como também é no mundo do samba. A gente tem aí duas esferas de arte completamente diferentes, mas ao mesmo tempo muito envolvidas. O grafite, eu fui potencializada assim por muitos amigos homens. Eu começo no grafite a partir de um projeto para mulheres, mas a gente ainda precisa, sim, de muito espaço, de muito respeito. Ainda assim, tem muita violência, muita misoginia, tem muita coisa que interfere, sim, para que as mulheres tenham um espaço melhor. Se você fizer uma pesquisa sobre grafite hoje no Google, você vai ver artistas homens. Você só vai ter, se você não mencionar gênero,
A maioria das vezes você vai ter artistas homens sendo potencializados, sendo mencionados. Se você conversar com qualquer pessoa, hoje mesmo eu estava num espaço que a pessoa, quando eu falei que eu era grafiteira, ela falou, você conhece o fulano de tal? Homem. Né? É difícil a pessoa lembrar. E muito ainda acontece, quando eu falo para os outros que eu sou grafiteira, a pessoa fala, nossa, nunca vi uma mulher pintando, nunca vi uma mulher na rua, nunca vi uma mulher fazendo grafite. E tem muitas mulheres, só que ainda assim, com essa questão do machismo e também dos preconceitos, a gente não tem a visibilidade que deveria e o reconhecimento que deveria. E quando tem, é muito reduzido, é muito elitizado, porque aí tem os artistas visuais, as pessoas formadas academicamente que se envolvem no mundo do hip-hop e no mundo do grafite também, que é um movimento de rua, é um movimento que tem uma outra vertente, que interfere ou não ter uma pessoa lá formada academicamente. É bom, a academia é boa, é ótima, mas a gente tem que valorizar quem vem da rua, quem aprende a arte na rua, quem aprende a técnica na rua. Quando eu estou pintando, eu consigo expor as minhas ideias e a minha vontade e o meu sentimento sem ter a técnica acadêmica, porque eu não fiz academia, eu não tenho artes visuais no meu currículo, mas eu consigo desempenhar o meu desenho. Foi a partir do que eu aprendi na rua, foi do que eu aprendi fazendo pequenos cursinhos, desenhando sozinha, né? E tem a outra parte também que, infelizmente, nem sempre a gente é convidado para os eventos. Nem sempre os homens escolhem mais os seus amigos, as pessoas próximas. A gente ainda tem muitos eventos que a maioria são homens. Aí quando a gente faz um evento só de mulheres, o pessoal reclama. Ah, mas é só para mulher, mas a gente precisa desse protagonismo. Eu mesmo executo eventos, né, de grafites, mutirões de grafite. O meu evento é das manas com os manos. Ou seja, os homens podem chegar sim, mas o protagonismo é feminino. É para que as mulheres tenham espaço. Eu lembro que tem um mutirão, que pra gente é o maior mutirão do mundo, que é o MOF, que acontece lá em Caxias. E no ano retrasado, 2024, eu fiz a mobilização para que a gente tivesse mais mulheres nesse evento, junto com outras amigas minhas da minha coletiva de grafite, da Amocril. E aí a gente conseguiu mais de 100 mulheres. No primeiro dia do evento, a gente tinha mais mulheres do que homens. E assim, foi muito incrível ver aquilo. Mas por que isso aconteceu? Porque era uma mulher mobilizando. Era um grupo de mulheres mobilizando, fazendo com que aquelas mulheres se sentissem mais acolhidas. Então, elas se sentiram melhor naquele lugar. Que tem isso também. Infelizmente, a gente sabe que no espaço que é masculino, a gente já chega com medo. Porque tem os preconceitos, tem as violências. Então, a gente vai pensar antes de ir, vai pensar se vale a pena ir, porque é muito possível sofrer violência. Entendi. É lamentável, fica aí, assim, o dizer da nossa querida artista aqui, muito triste ter esse universo, assim, e do samba, assim, como você falou, você é Lins Imperial, você desfila em várias escolas, conhecendo Salgueiro, como é que, todo mundo sabe, eu queria saber, assim, da tua visão, opinião, o que você acha sobre isso, assim, em relação às mulheres, na luta e a força das mulheres. Então, a gente sabe que o samba também é um espaço muito masculino, né? As mulheres, elas são ainda muito sexualizadas, né? As imagens principais de mulheres são as musas, são as rainhas, né? Assim, são a visão de você... Quando aparece esse ano, né, teve uma grande visibilidade, uma mestre de bateria, né, no desfile do grupo de... Acesso no arranco do Gente Dentro. Né, e assim, eu fiquei muito impressionada de ver como as pessoas falaram como se fosse uma coisa incrível ter uma mestre de bateria. Por que não pode ter muitas mestres? Por que não poderiam ser várias? Né? Então, assim, a gente acaba... Quando você olha para dentro de uma bateria, você vai ver uma diretora. A maioria das mulheres que estão na bateria, pelo menos que eu vejo, é diretora da ala do chocalho, fica ali meio que no apoio, não sei o quê. E aí eu conheço mulheres, amigas que participam de baterias e que já mencionaram muitas violências, que foram discriminadas, que foram violentadas nesses espaços, até afastadas para não participar. Entendeu? Porque você não vai ser capaz de andar com esse surdo, você não vai conseguir tocar a caixa direito, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo. E aí isso acontece não só na bateria também, né? Mas acho que hoje um espaço maior que a gente tem de não espaço às mulheres é sim, infelizmente, na bateria, porque nas alas não tem muito essa diferença.
né? Nas alas de passistas, as mulheres também são sexualizadas, então a gente tem também um espaço muito grande, por mais que você tenha respeito ou não tenha, mas a gente sabe que faz diferença ter uma passista bonitona, ter todo lá um encanto do que vai trazer aquela mulher ali naquele espaço. Mas que a gente devia ter um olhar de que a potência do que o samba, como muitas artistas hoje, conseguem trazer a potência do samba pela qualidade do que apresenta, pelo conteúdo do que aquela cultura pode trazer, mais do que ser uma mulher, mais do que ser um homem, mas na potência do que essa cultura pode representar. Eu acho que isso é muito mais forte, o samba é muito maior do que só uma representação de gênero, uma representação física. Eu acho que isso que a gente precisa fortalecer. E mesmo se a gente está falando da questão do samba sobre o Dia da Mulher, mas eu queria muito falar aqui também sobre o respeito com o sambista, sobre o respeito com a saúde física do sambista, que a gente hoje enfrenta nas escolas de samba, né, de fantasias muito pesadas, roupas sufocantes, roupas com marcas, com ferro, com coisas que deixam a gente até marcado quando você sai do desfile, e isso é muito ruim. Então, assim, mais do que pensar na questão de gênero, é pensar, de um modo geral, que o samba é uma alegria, que o samba é uma qualidade de uma cultura que acho que o Brasil é mestre nisso. Nós somos os fazedores do samba, nós somos os criadores desse samba que tem aqui, não tem lugar nenhum igual. Eles imitam, mas igual não tem. Não tem. Entendeu? Então, assim, eu sou muito encantada, apesar de todas as lutas e todas as dificuldades, a gente reclama, todo sambista fala. A gente reclama todo ano. Mas no ano seguinte a gente está lá, né? Porque muito amor, muita paixão. É muito amor, assim, eu sou apaixonada, eu falo, quer me ver feliz, me leva para um samba de enredo. É o que eu amo. É isso, maravilha. Então, tranquilidade, show de bola, é isso. Vamos, que mencionou muito bem a nossa artista aqui, maravilha. Também sou apaixonado, desfila há 23 anos, você certamente desfila mais. Viva a paixão do samba, respeito e, claro, respeitar as mulheres e os sambistas em geral. Ótimo dizer aqui, vamos que vamos seguir essa linha. A luta continua e jamais pode parar. Vamos nós. É isso, muito feliz. Gratidão por esse reconhecimento, por esse espaço. E é isso, o samba não pode parar. Com certeza, e jamais vai parar. Vamos que vamos.